E ainda falando sobre a variante Delta, o assunto do qual nós discorremos agora há pouco aqui na programação da CNN Brasil, a ocorrência é de 141 novos casos diante desta variante a cada 1 milhão de habitantes. O número de óbitos para essa quantidade de pessoas é de 3,9. O avanço da vacinação tem criado expectativas positivas para o combate à pandemia no país, mas a disseminação da variante Delta ainda é motivo de preocupação por ela ser mais transmissível. A gente agora vai conversar com o médico, infectologista, professor e pesquisador da Universidade de Nebraska, André Calil. Doutor, muito bom dia. Gostaria de saber, para a gente começar a nossa conversa, desde o início da pandemia a gente fala sobre um cenário de muitas variantes. Delta, Gama, Lambda. É possível ainda entender a possibilidade da realização da imunidade de rebanho diante desse cenário? Bom dia. Obrigado, Jairo. Obrigado, Roberta, pelo convite. Então, vamos começar definindo o que é imunidade de rebanho, Jairo, só para o público entender. Então, imunidade de rebanho significa que existe uma proporção grande da população que já tem uma proteção, já tem anticorpos, né, contra o vírus. E aí, dessa maneira, a população pequena, a minoria que não tem essa proteção, vai ser protegida, vai ser tipo um efeito escudo, né, das pessoas, da maioria das pessoas que foram protegidas com a formação de anticorpos. Como é que os anticorpos são formados? Eles são formados ou através da infecção natural ou através da vacina. Tá? Mas o que nós temos aprendido nesse último ano e meio, muito importante, é de que o coronavírus não está criando oportunidade de imunidade de rebanho em nenhuma parte do mundo através da infecção natural. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos a primeira onda com o vírus original, e quando a onda baixou, a gente ficou entusiasmado, que aí provavelmente já teríamos atingido uma imunidade de rebanho, não teríamos mais outras ondas, e aí veio a variante alfa nos Estados Unidos, que tivemos uma onda muito pior. E agora nós estamos enfrentando mais uma onda, que é a variante Delta. Então, assim, o que o coronavírus tem nos mostrado é que realmente nós não temos tido a possibilidade de ver essa imunidade de rebanho já com 3 ondas gravíssimas aqui nos Estados Unidos. Além disso, Jairo, muito importante que as pessoas entendam que a infecção natural pelo coronavírus, ela não produz uma imunidade, uma proteção duradoura. Então, quando se tem uma infecção pelo vírus, os anticorpos que são formados, eles não duram muito tempo, duram poucos meses. Então, por que o problema disso? O problema disso é que as pessoas podem se reinfectarem com o mesmo vírus e mais ainda com as variantes. Então, isso eu tenho visto aqui, no meu próprio hospital, pessoas que se reinfectaram com o mesmo vírus depois de ter tido a infecção ou até mesmo com outras variantes. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque está nos mostrando que fica muito difícil de se atingir imunidade de rebanho quando a imunidade da infecção natural é pouco duradoura e as pessoas se reinfectam. Então, por isso que nós estamos enfrentando um problema. O problema é que o vírus já passou a mensagem para a humanidade. O vírus já está dizendo que não há possibilidade de atingir imunidade de rebanho se depender da infecção natural. Então, como é que se atinge a imunidade de rebanho? A única maneira de se atingir a imunidade de rebanho é de que a gente consiga vacinar um número maior, um número grande de pessoas, porque a vacina produz uma imunidade forte, uma imunidade duradoura, bem mais forte que a infecção natural, em combinação com o uso de máscaras e distanciamento. Por que, Jair, isso é importante? Eu vou reforçar a importância dessa combinação, isso é extremamente importante. Por quê? As vacinas têm um efeito muito forte na proteção do indivíduo de ter uma doença mais severa, de necessitar o hospital, de morrer. A vacina tem um efeito muito forte, muito positivo. Mas a vacina não tem o mesmo efeito com relação a prevenir infecções leves, infecções assintomáticas. Então, se combinar com a máscara ela tem o potencial de parar essa transmissão na sociedade, essa circulação. E o interessante da máscara é que a máscara não depende da variante. Se for variante alfa, beta, se for delta, se for gama, a máscara ela vai proteger todas as variantes porque é uma barreira física. O distanciamento e a máscara têm uma propriedade muito diferente da vacina. Então, a combinação da vacina com as máscaras de distanciamento é o que vai parar a circulação. Então, a única maneira, Jair, de a gente conseguir atingir a imunidade de rebanho no mundo inteiro, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no planeta, vai ser parar a circulação. Como é que a gente para a circulação do coronavírus? É usando as máscaras em combinação com a vacina. Então, a gente já aprendeu nesse último ano e meio, Jairo, que se depender do vírus, não vai haver imunidade de rebanho.
Então, isso é muito importante. A gente vai ter que ter uma atitude muito mais forte, muito mais agressiva do ponto de vista de usar as ferramentas científicas que a gente sabe que funciona. A vacina funciona, máscaras de distanciamento funcionam, a combinação da vacina com máscara de distanciamento vai causar, certamente vai ser a única maneira de a gente conseguir atingir essa imunidade de rebanho, Jair. Então, eu acho que nós temos as ferramentas efetivas, a gente tem que usá-las de uma maneira bastante rápida e progressiva. Doutor, é muito importante isso que o senhor está explicando, né? Essa forma de comunicar isso para as pessoas também é bem fundamental no momento que a gente está vivendo. Inclusive, numa entrevista recente aqui à Rádio CNN, eu ouvi o senhor comentando que se as pessoas de fato usassem a máscara e se vacinassem na data, todos com primeira e segunda dose, a pandemia já teria acabado em algumas regiões. Falando sobre esse fator comportamental que prolonga ainda mais a crise nos países. Agora, a gente sabe que a variante Delta, ela mudou o cenário da pandemia nos Estados Unidos. O senhor acredita, com o nível de vacinação que a gente tem aqui no Brasil, que isso vai acontecer por aqui também? Olha, eu espero que não, mas infelizmente o que a gente tem visto com a Delta aconteceu aqui nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu em Israel. Se a Delta predominar no Brasil, não vai ser diferente, vai ser semelhante ou pior, porque tem menos gente vacinada. Então, o que está acontecendo? O problema, e tem outra coisa importante, Roberto, assim, ou a Delta predomina, se a Delta não predominar, vai ser uma outra variante que vai predominar. Por que isso é importante a gente entender? A gente tem que correr na frente do vírus. Se a gente ficar esperando, eu como comentei antes, a gente ficou na ilusão de que depois da primeira onda original, que não haveria mais ondas em função da imunidade de rebanho. Aí vem a alfa. Aí depois da alfa, a gente achou que não, realmente está tudo melhor, está tudo maravilhoso. 2, 3 meses atrás, a gente começou a ficar mais tranquilo, usar menos máscara, veio a Delta. Então, assim, já sabemos, a realidade dos fatos é bem clara, Roberto. Esse vírus não dá descanso, esse vírus continua mutando porque a circulação é muito alta. Então, se a Delta não predominar no Brasil, vai haver uma outra variante que vai predominar. Foi o que aconteceu com a P1 aí, aconteceu com a Alfa aqui. Então, assim, não vamos se iludir. O vírus sozinho não vai causar imunidade de rebanho. Isso é muito importante que as pessoas entendam, Roberto. Então, assim, independente da variante que vai ocorrer, o vírus não vai parar se não houver uma queda na circulação. Como é que a gente atinge a queda na circulação? A gente só atinge a queda na circulação do vírus se a gente conseguir vacinar, continuar mantendo máscara e distanciamento. Essa combinação é crítica, Roberta, porque, na verdade, a gente já viu essa repetição 3 vezes aqui nos Estados Unidos, já vimos a repetição na Inglaterra, em Israel, e certamente não há como prever que não vai acontecer isso em outros países. Então, assim, a história não é de 100 anos atrás, não é de 10 anos atrás, né, Roberta? A história é de meses atrás. O vírus está nos mostrando exatamente como ele funciona. Então, a gente tem que tirar vantagem da situação de conhecer como que o vírus funciona e realmente derrotar o vírus de uma maneira efetiva. Então, eu acho que nesse momento não há motivo para a gente ficar discutindo se vai ser a variante A, B, C ou D. Vai haver outra variante porque o coronavírus está nos mostrando isso. Então, eu acho muito importante que a gente, toda a população, o Brasil, o mundo entenda que a gente tem as ferramentas para destruir esse vírus, a gente tem as ferramentas para acabar com essa pandemia. Mas, certamente, se depender da infecção natural para atingir a imunidade de rebanho, nós não vamos chegar lá. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Tem hora que dá a impressão que a gente fica preocupado que vai faltar letra no alfabeto grego para identificar tantas variantes, né? E o que eu gostaria de saber é o seguinte: seria necessário um upgrade nessas vacinas já disponíveis, uma atualização? E até pergunto isso no contexto seguinte. Aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa recomendou o uso da terceira dose da Coronavac. E qual é a diferença dentro desse contexto da terceira dose ou do início de um novo ciclo vacinal? Então, importante, Gerson, é uma pergunta muito importante. Então, assim, já sabemos que, na verdade, todas as vacinas ela tem uma meia-vida, né? Todas as vacinas vão ter um período de tempo que elas vão começar a diminuir um pouco a efetividade, o que a gente tem observado aqui nos Estados Unidos. Mas o mais importante é de que a gente notou que com a terceira dose ou com reforço, como se diria, existe a possibilidade de se atingir os níveis de anticorpos rapidamente, muito mais rapidamente se tu começasse todo o ciclo de vacinação. Então, o que a gente está observando aqui nos Estados Unidos é que as vacinas continuam efetivas contra a variante Delta, mas existe uma população
que não consegue atingir aqueles níveis de anticorpos adequados, por exemplo, uma população idosa, uma população de imunodeprimidos, essas são as pessoas que têm uma resposta menor à vacina do que uma pessoa que tem um sistema imunológico mais competente, mais sério, uma pessoa mais jovem, uma pessoa que não tem nenhuma doença. Então, existe uma variação na maneira como as pessoas respondem à vacina. Então, por isso que aqui nos Estados Unidos está se começando a fazer o processo de dar a terceira dose para os pacientes imunodeprimidos e provavelmente o governo americano vai liberar a terceira dose para as pessoas mais idosas no próximo mês e assim vai. Então, eu acredito que certamente esse é o caminho que vai chegar no Brasil também. Eu acho que esse reforço das vacinas certamente vai aumentar a probabilidade de proteção contra a progressão da doença. Mas muito importante, né, Jairo, que nesse momento que a gente sabe é que todas as vacinas ainda têm a propriedade de prevenir hospitalização, prevenir morte, mas todas as vacinas elas não têm a mesma probabilidade de reduzir a transmissão do vírus. Então, por isso é que eu sempre enfatizo que as vacinas são essenciais, mas elas funcionam muito melhor em combinação com as máscaras e com o distanciamento. Então, essa combinação realmente é necessária, porque as vacinas sozinhas, elas não conseguem completamente parar a transmissão. Então, a gente tem que ter uma ferramenta mais agressiva de parar a transmissão. Então, esse é o momento. Então, nesse momento, Jair, e respondendo a tua pergunta, não há necessidade de a gente mudar a vacina do ponto de vista estrutural. Nesse momento, as vacinas que nós temos hoje, elas continuam vigentes, continuam efetivas. Mas, se a circulação continuar em função do pouco uso de máscaras, em função do pouco distanciamento, em função da proporção pequena de pessoas recebendo a vacina, provavelmente chega um ponto onde os vírus vão conseguir escapar de algumas dessas vacinas e a gente vai precisar modificar as vacinas. Não chegamos nesse momento, espero que a gente não chegue nesse momento, né, Jairo, mas existe a possibilidade. Então, quanto mais circulação se perpetuar, maior a possibilidade de que a gente possa perder as vacinas no futuro e que a gente vai ter que mudar. Nesse não é o momento, hoje não é esse momento. Tomara que a gente não chegue lá, Jairo. Pois é, e doutor, nesse sentido, alguns governos estão falando sobre retirar o uso obrigatório da máscara a partir do ano que vem, ou há essa discussão em algumas outras regiões também sobre a necessidade. Você explicou muito bem sobre a combinação necessária nesse momento da vacina e da máscara, do uso da máscara tão importante agora. Você acha razoável essa discussão sobre tirar a máscara a partir do ano que vem, ainda observando o que aconteceu nos Estados Unidos, em que foi liberado e depois acabaram voltando atrás? Então, assim, veja bem, discutir quando que nós vamos parar de usar máscaras realmente não faz sentido em nenhum lugar do mundo hoje, Roberto, nenhum lugar do mundo. Por quê? Pode ser que seja do ano que vem, pode ser que seja daqui a 2 anos, pode ser que seja daqui a 4 anos, ninguém sabe. Então, assim, ficar adivinhando é uma besteira inacreditável, porque se a gente ficar adivinhando, o vírus vai continuar circulando. O vírus continua circulando, nós vamos ter uma 4ª onda, uma 5ª onda, uma 6ª onda, vão ser milhões de pessoas que vão ser afetadas e vão sofrer com isso. Então, assim, esse não é o momento de discutir quando é que nós vamos parar de usar máscara. Veja bem, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, a gente ficou eufórico há 2, 3 meses atrás, uma maravilha, um período maravilhoso, muita gente se vacinando, a gente teve uma baixa enorme na quantidade de diagnóstico, de novos casos, uma baixa enorme na quantidade de pessoas sendo hospitalizadas. Foi um período muito, muito bom, mas infelizmente durou muito pouco. Durou muito pouco porque o vírus chegou de uma maneira muito agressiva. Então, assim, o que a gente aprendeu já 3 vezes aqui nos Estados Unidos, já aconteceu aí no Brasil, em Manaus, a primeira onda foi uma onda horrorosa, as pessoas acharam que talvez não fosse acontecer outra onda em Manaus, aí a segunda onda foi pior ainda. Então, assim, pessoal, a realidade dos fatos é bem clara, isso não é teórico, não é hipotético, a realidade dos fatos é bem clara, o vírus não vai parar enquanto a circulação continuar. Então, assim, vamos enfrentar a realidade dos fatos. Parar de usar máscara, parar de distanciamento hoje, ou mês que vem, o ano que vem, isso é fantasia. O vírus vai continuar. Então, assim, a gente tem que continuar muito sério, a gente não pode baixar a guarda. No momento que a gente baixou a guarda aqui nos Estados Unidos, vem a Delta. A gente baixou a guarda antes da variante original, vem a Alfa. Então, assim, os fatos são bem claros, Roberto e Jairo. Não há como a gente descobrir quando que nós vamos parar de usar máscara. Pode ser o ano que vem? Pode ser daqui a 2 anos? Pode ser daqui a 10 anos. Só vai depender da nossa atitude de continuar vacinando, de continuar prevenindo com distanciamento e máscara. Então, assim, nós vamos definir quando que vamos parar a máscara. Quando é que nós vamos parar de usar máscara? Quando a gente acabar com a circulação. Quando é que a gente vai acabar com a circulação? Quando a gente tiver o vírus controlado. Então, assim, não é o momento de definir
assim, a data só vai acontecer quando acabar a circulação. Então, a gente tem que ser muito claro isso. A gente não pode baixar a guarda antes da circulação baixar, porque dessa maneira a gente vai continuar vendo ondas e ondas e ondas, Roberto, e aí vão ser ondas sem fim. Então, assim, o vírus já passou a mensagem para a humanidade. Nós sabemos como acabar com o vírus, vamos ter que fazer a coisa certa. Em suma, responsabilidade de todos nós, não somente da ciência nem das autoridades, para colaborarmos com o fim dessa pandemia, levando em conta todas essas medidas. Nós conversamos com o médico infectologista e professor e pesquisador da Universidade de Nebraska, André Calil. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Tudo de bom.